Olá, meu nome é Adolfo Clay. Na descrição você terá um link de um curso, do meu curso de grego, caso você queira ser meu aluno, e também um bacharel em teologia, caso você queira aprender um pouco mais sobre teologia. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar por que eu não abro uma igreja, né? Algumas pessoas já falaram para mim mudar de igreja, outras pessoas já falaram para mim abrir minha própria igreja e por aí vai. Por que eu não faço isso? Eu não vejo a necessidade, primeiro ponto, eu não vejo necessidade de abrir uma igreja. Eu acho que já tem tanta igreja aí que a gente tem que fortalecer as pessoas. Meu interesse não é abrir uma instituição, mas é fortalecer pessoas. Por isso que eu sou professor. Se eu quisesse fazer parte de uma instituição, se eu quisesse cuidar de uma instituição, eu me tornaria pastor e abriria minha própria igreja, simples assim. Mas eu não vejo necessidade nisso. Segundo ponto, eu não tenho chamado ministerial, eu não tenho chamado para cuidar de igreja. Já houve um tempo na minha vida em que eu era mais jovem, que eu falei, eu vou ser pastor, mas isso aí foi uma coisa momentânea. A gente fala que quer ser pastor só para ter respeito da nossa comunidade. Você tem muita molecada, você tem muitas pessoas que elas querem se tornar pastores, não é porque elas têm um chamado divino de Deus para cuidar das pessoas e amá-las. Não, ele faz o curso de teologia, ele luta para se tornar pastor, simplesmente para ser respeitado pela sua congregação. Isso acontece em qualquer denominação. Eu já passei por isso. E eu entendi, passado 1 ano, 2 anos, eu não cheguei a ocupar cargo de liderança, nada, mas eu entendi que meu chamado não é para isso. Meu chamado é para ser professor. Meu chamado é para ajudar as pessoas a compreenderem mais a Bíblia. A compreenderem mais a Bíblia. Meu chamado é estudar assuntos que eu acho relevante, grego, hebraico, latim, assuntos relacionados à construção do texto bíblico, coisa que se eu fosse um pastor ministerial, se eu tivesse que cuidar de uma igreja, eu não teria tempo para fazer. Tá entendendo a função? Tá entendendo a diferença? Meu negócio é eu sentar aqui, colocar livros na minha frente, né? Por enquanto eu estou na frente deles. Pegar esses livros, colocar em cima da minha bancada aqui, colocar em cima da minha cadeira aqui os livros, começar a estudar e responder questões que muitas vezes são difíceis para você. Coisa que nem sempre um pastor tem tempo para fazer, porque o pastor ele tem que estar preocupado com o evangelismo, se preocupar com a saúde espiritual da sua igreja. Para isso que nós temos pastores, para isso que você paga o dízimo, para você ter um pastor integralmente cuidando da sua congregação, né? Às vezes você não pode ir, você tem que trabalhar e você não pode cuidar da igreja como ancião. Quando eu dizer ancião aqui é presbítero, tá? Presbítero no grego significa ancião, beleza? Você como ancião não tem tempo de ir integralmente, o pastor tá lá. Apareceu um endemoniado lá, você dá o dízimo pro pastor e ele vai expulsar o demônio. É mais ou menos essa lógica, entendeu? E eu não sigo por esse caminho. Eu não tenho essa preocupação, esse interesse, esse foco. Eu, sinceramente, tenho a preocupação de estudar o texto bíblico, me aprofundar e trazer explicação para quem quer aprender. Para quem quer aprender. Aí que mora a diferença crucial minha para com o pastor. Eu trabalho com pessoas que querem aprender. O pastor tem que trabalhar com pessoas que não têm interesse algum em aprender. Como assim, Adolfo? O meu público são de pessoas que estão cursando teologia, pessoas que são interessadas no crescimento do texto bíblico, pessoas que realmente chegam até mim porque querem aprender. Esse normalmente é o público. Ou a pessoa que tem uma dúvida em algum assunto. Pronto, esse é meu público. Um pastor, muitas vezes ele tem que convencer o cidadão, ele tem que convencer o crente de que ele tem que ler a Bíblia dele todo santo dia. Não é o meu caso. Meu caso não é esse. Entendeu? Se o cara não quer aprender, ele que se lasque. Eu não tô nem aí pra ele. Ele que queime no fogo do inferno na parte mais quente do mármore. Ponto. Agora, se você tá aqui no meu canal, se você tá me assistindo, se você tá acompanhando o meu trabalho, é porque você é bichão. Porque você não faz parte desse grupo. Você faz parte daquele que é
o cara raçudo, aquele cara que, pô, não tô contente com o que o pastor me disse, eu não tô contente com o que o pregador me disse. Eu vou até aqui, aí o cara vem até o meu canal para receber dicas de estudo. Então essa é a diferença crucial. O público com quem eu trabalho, ele é muito mais fácil do que o público de um pastor. Um pastor ele tem que se preocupar em fazer sermão. Eu, nenhuma preocupação com sermão, entendeu? Eu nem prego muito, né? Tá certo, Maria. Eu nem prego muito, eu nem tenho interesse em pregar. Eu não tenho a preocupação de ter que cuidar de ovelha, né? Eu converso com os caras que cuidam de ovelha. Eu converso com muitos pastores, né? Eu converso com muitos pastores. Outra coisa, um pastor ele está preocupado em levar o evangelho. Então, por exemplo, eu sou o pastor de uma determinada igreja. Então eu tenho que pegar a mensagem da minha igreja e colocar ela acima das outras. Um pastor ele tem que fazer isso. Você como pastor, você tem que levar em consideração a sua denominação. Você tem que lutar pela bandeira da sua denominação. Eu estou preocupado com isso? Nem um pouco. Entendeu? Nem um pouco. Eu estou preocupado em sentar aqui, comentar um vídeo aqui e fortalecer vocês de maneira geral. Agora, se eu acho que a minha igreja está certa, se eu acho que a minha igreja está errada em alguns pontos, é irrelevante porque eu falo aqui. Agora, um pastor não, ele tem que ter sempre em mente que a denominação dele está correta e lutar para defender ela. Entendeu? E aí o que acontece? Por que ele tem que fazer isso? Porque ele é bancado pela instituição. Ele é bancado pela instituição. Então ele vai ter que cumprir uma ética pastoral. Ele tem uma ética pastoral. Por exemplo, se um pastor falar besteira, ele não pode chegar um outro pastor, chegar e gravar um vídeo e descer a lenha nele. Ele não pode fazer isso. Ele tem que chegar no pastor em off, conversar para ver se o cara vai se redimir, se é realmente um erro, se foi mal interpretado, isso, aquilo. Eu desço a lenha se precisar, meu amigo. Eu não tenho... Ninguém paga minhas contas, não. A não ser os meus alunos, a não ser o seminário a quem eu trabalho, a não ser o YouTube que me paga esporadicamente, né? Porque eu não recebo todo mês do YouTube, né? A não ser isso, entendeu? E isso paga minhas contas. Agora, a doação as doações, isso paga minhas contas. Agora, um pastor que vive de dízimo, que tá ligado a uma instituição, ele não tem a liberdade que eu tenho, entendeu? Então é por isso que eu não viro pastor, é por isso que eu não abro minha igreja, porque a partir do momento que eu decidi abrir uma igreja para mim, uma congregação para mim, o que vai acontecer? Eu vou ser o porta-voz dela. E aí eu vou poder falar algum palavrão? Não vou poder. Eu vou poder sair brigando com todo mundo, se eu quiser, se der na telha? Eu não vou poder. Outra coisa, o meu tempo para estudo vai ser diminuído, porque eu vou ter que me preocupar com pessoas, vou ter que me preocupar, tem que ir lá organizar, vai surgir um problema aqui, aí se nego decidir abrir uma igreja sobre a minha jurisdição, eu vou ter que estar lá cuidando do cara, entendeu? A vida de pastor não é só flores. A vida de um pastor não é só flores. Por isso que eu segui o caminho de ser professor. E como professor, eu não tenho a preocupação de evangelismo. O pastor tem essa preocupação. Até quero trazer alguns amigos aqui que trabalham com missões, né? Trazer alguns amigos que trabalham com missões. Outra coisa, um cara que tá... E aí entra aquela questão. Vamos lá, eu abri uma igreja. Vamos dizer assim que eu abri uma igreja. Abri uma igreja. Eu vou ter pessoas sobre minha jurisdição. Pessoas que eu vou levantar pastor, missionário, seja lá o que for. O que acontece? Eu vou ter que me preocupar com o que eles falam. Eu vou ter que mandar neles. Eu acho que eu não sirvo para esse tipo de liderança. Mandar em pessoas que ceifar a liberdade delas, né? Em alguns aspectos. E isso acontece dentro de uma instituição. Não me venha com conversinha que isso acontece. Que isso acontece. De certa forma, até a minha liberdade de agir dessa forma atrapalha alguns contatos e alguns amigos. Eu tenho alguns amigos que, dependendo da pessoa que eu trazer na minha live aqui, vai ter o superior dele ligando pra ele. Isso aí. Mas o cara que liga pra ele não tem culhão pra ligar pra mim, porque sabe que vai ouvir. Entendeu? Então, o que acontece?
Se eu me torno pastor, se eu me torno o superior, se eu abro uma igreja, acontece tudo, todas essas questões. Todas essas questões. Que eu não tenho saco nenhum institucional para lidar. Entendeu? Se um casal me ligar 1h da manhã porque estão se matando, lá eu vou falar, mano, vocês não tem outro horário para brigar não? Vocês não poderiam ter brigado 8h da noite, que eu ia ir com todo prazer. Vocês não poderiam estar brigando 10h da manhã não, que eu ia ir com todo prazer. Agora vai brigar 1h da manhã? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu mando eles catar coquinho. Um pastor jamais pode pensar numa coisa dessa. Ele tem que ir lá, sentar e atender. Por isso que eu segui o caminho de ser professor. Eu lido com pessoas que querem aprender. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Lembrando, na descrição você vai encontrar um bacharel em teologia, você vai encontrar um curso de grego, caso você queira aprender. E se você quiser aprender alguma coisa, comenta aí. E vamos ver se você concorda comigo. Se você concordar, comenta aí, por favor. Se você discordar, comenta também e a gente vai dialogando. Deus abençoe seus estudos e fique com Deus.